Os Crimes ABC, de Agatha Christie. Os Crimes ABC foi publicado pela primeira vez em 1936. No enredo, o detetive belga Hercule Poirot recebe uma carta cujo remetente se apresenta apenas como ABC e que desafia o Poirot a um duelo intelectual. Ele diz na carta que o Poirot deve ficar atento a uma determinada localidade em uma determinada data do futuro. E quando chega aquela data, acontece um assassinato naquela localidade. Os Crimes ABC deve ter sido um dos primeiros, já que ele sai em 1936, romances policiais a utilizar a figura do serial killer, né? Embora de uma forma muito particular, como só a Agatha Christie faria. Ela nunca faz nada comum, mas deve ter sido um dos primeiros. E também é um romance policial que, embora da escola inglesa, não obedece à ordem narrativa tradicional do romance policial da escola inglesa, que eu já tenho falado aqui. Normalmente, no romance policial da escola inglesa, você tem, primeiro, a apresentação gradativa dos personagens, a sugestão de uma atmosfera, de um clima entre aqueles personagens, sugestão em um ou outro momento, né, que existem tensões, existem problemas não resolvidos, né, conflitos ali a qualquer ponto, a qualquer momento a ponto de aflorar. E depois você tem um crime e começam as investigações. E geralmente tem mais algum crime depois do primeiro. Essa é a estrutura básica da ordem narrativa, né? A ordem como se apresentam os elementos do romance policial no romance policial da escola inglesa. Mas aqui nós não temos essa ordem. Nós temos, na verdade, logo de início, um criminoso, um assassino que nos chama a atenção do Poirot e a atenção nossa, leitor, para si. E depois nós temos os crimes e só depois nós vamos sendo apresentados aos personagens, né? Aquilo que seria o início está para o final do romance. Quando aí a gente vai conhecendo aos poucos aqueles personagens que têm alguma relação com as vítimas do ABC, né? Os seus interesses românticos, as suas famílias, né, os seus vizinhos e outros personagens que nos seriam apresentados em primeiro lugar num romance de ordem narrativa tradicional da escola inglesa do policial. Mas aqui nós temos essa inversão. E é a inversão, a ordem que o próprio criminoso, o ABC, planejou, né? A ordem que ele desejou e planejou e executa. E que depois o nosso detetive Hercule Poirot vai explicar para nós, leitores. Por quê? Nós também temos, como na maioria dos romances da Agatha Christie, uma fluidez narrativa deliciosa. Você lê isso aqui, não chega a 250 páginas nessa edição da Nova Fronteira. E você lê assim com uma facilidade muito grande, com uma fluidez mesmo, né, em que você não sente assim aqueles entraves de ritmo. Você tem um ritmo muito bom. Eu não senti em nenhum momento, apesar de eu já ter lido, né, mas eu não senti em nenhum momento o ritmo cair, perder o interesse. E olha que eu já conhecia a história, eu já sabia quem era o criminoso. Mesmo assim, o ritmo não cai. Você tem um ou outro momento de humor, embora não demais. Você tem a própria engenhosidade, né, da trama, que é excelente. Para mim, está com justiça entre aqueles que é considerado um dos melhores romances da Agatha Christie. Para alguém que produziu cerca de 80 romances, isso não é pouco. A gente também tem as pistas que a Agatha Christie, como uma escritora do gênero e defensora do jogo limpo, faz conosco. Ela deixa algumas pistas, das quais o Poirot, no final, vai chamar a atenção do leitor. Quem prestou atenção lá na frente vai perceber que ela deixou aquelas pistas. E temos também, como em boa parte dos melhores livros dela, na minha opinião,
aquele jogo que é uma espécie de passe de mágica. Ela até dá o título, Um Passo de Mágica, para um dos seus romances. Mas ela faz isso em mais de um. E o que é o passo de mágica? É quando você, assistindo o truque do mágico, você está olhando numa direção. Nós, leitores, estamos olhando numa direção. A maioria dos personagens em Os Crimes ABC está olhando numa direção. Mas aquela não é a direção certa.